Olá! Hoje resolveremos uma prova enviada por uma seguidora do canal. Eu agradeço aqui a Cristina Soares. Muito obrigada por ter enviado esta prova. E resolveremos as questões de língua portuguesa. Se você não é inscrito no canal e está perdendo as novidades, os lançamentos, considere a ideia de fazer a sua inscrição. Assim, sempre que aparecer um vídeo novo, você será notificado. Temos aqui uma tirinha de Calvin e Haroldo, a qual é necessária para respondermos as questões de 1 a 3, conforme o enunciado. É uma tirinha com 4 quadrinhos, lembrando como devemos interpretar tirinhas, leitura das informações verbais, que é o que está escrito, e as informações não verbais, paisagem, cenário, posição de personagens, enfim, aquelas informações as quais não foram escritas. Prezado Papai Noel, todo ano, nesta época, eu lhe envio uma lista dos presentes que eu quero de Natal. E todo ano você me ignora solenemente e me traz coisas úteis que eu não quero de jeito nenhum. Qual é a sua? Você tá louco? Ficou gagá? Não sabe ler? Ou você é só um elfo maluco, vingativo, dedicado a destruir os sonhos das criancinhas? Acho que não vai dar para mandar esta. Eu sei, mas me senti tão bem escrevendo. A partir da leitura da tira, é correto afirmar que a indignação do garoto deve-se ao fato de que o tigre avaliou o conteúdo da carta como inapropriado? Não. Vimos aqui que a indignação do garoto vem de que todos os natais aos quais ele passou, ele não recebeu o que ele queria. B. O mau comportamento do garoto justifica a desconsideração do Papai Noel diante dos pedidos feitos? Aqui na tirinha, em nenhum momento é citado o comportamento do Calvin. C. O entendimento do garoto de que a carta redigida não poderá ser enviada não impediu de escrevê-la. Este é o nosso gabarito. Por quê? Lá no último quadrinho, o tigre não fala ao menino, acho que não vai dar para mandar esta? E o que ele responde? Eu sei, mas me senti tão bem escrevendo. Então, o Calvin, ele já tinha a noção que a carta não estava apropriada para um envio, porém, ele utilizou o método como uma forma de desabafo. O bem-estar que o garoto sente ao redigir a carta explica-se pela certeza de que o Papai Noel não atenderá, que a alternativa D não é esta. Vimos aqui que o bem-estar foi o fato dele desabafar. A carta escrita ao Papai Noel tem o objetivo principal de lembrá-lo da importância de manter vivo o sonho infantil? Não. Aqui, a respeito dos sonhos, ele é citado por conta da frustração do garoto em não receber o que ele deseja. De acordo com a norma padrão de emprego de pronomes e com os elementos verbais e não verbais da tira, é possível substituir A, o lhe por te. Aqui está incorreto porque enviar é um verbo bitransitivo. Então, o te, ele não encaixa ao enviar. O lhe, sim, o lhe é um pronome oblíquo ao qual utilizamos em que verbos bitransitivos. B. Nenhum por algum. Este é o nosso gabarito. Aqui no segundo quadrinho, o menino fala que ele recebe coisas úteis, mas ele não quer. De jeito algum ou de jeito nenhum. É uma prática da língua portuguesa utilizar duas palavras de sentidos negativos na mesma frase. Entretanto, não é uma regra via de fato. Você colocando já uma palavra de sentido negativo, a outra só complementa. Sua por tua. Tua refere-se a tu. Qual é a sua? Qual é de você? Que por cujas. O pronome relativo aqui que, ele não traz uma relação de posse, como é a função do cujo, cuja, cujos, cujas. Esta por essa. A regra do esta e essa. Se for por temporal, esta, presente, futuro,
essa, passado. Se for por localização, esta, próximo de quem fala, essa, próximo de quem, com quem fala. Considere os trechos. Todo ano, nesta época, eu lhe envio uma lista. E, todo ano, você me ignora solenemente e me traz coisas úteis. Eu sei, mas me senti tão bem escrevendo. A expressão e as palavras destacadas indicam, respectivamente, e no que contexto em que foram empregadas, circunstâncias de. Então, aqui ele pede o sentido dos termos em destaque. Temos aqui uma locução adverbial e 2 advérbios. Vamos ir pelo mais fácil. Tem uma regra dos advérbios de modo que, se termina com mente, é 99% de certeza de que seja um advérbio de modo. Temos aqui o segundo, solenemente. Você e todo ano você me ignora de modo solene, solenemente. Então o segundo aqui é um advérbio de modo. Já podemos tirar as alternativas que o segundo item não é modo, não é um advérbio de modo. Sendo assim, ficamos com a letra E. Confirmando aqui, todo ano, frequência, correto, traz ideia, sentido de frequência. Solenemente, já analisamos aqui, é um advérbio de modo, e tão é um advérbio de intensidade. Você pode trocar o tão por muito. Eu sei, mas me senti muito bem escrevendo. Nosso gabarito aqui, letra E. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas da tira, de acordo com a norma padrão de correspondência verbal. Aqui temos uma tira um pouco mais longa. Eu sou o gênio da lâmpada, você tem direito de ser feliz. Eu, espaço que você, espaço que eu tinha direito a um desejo. Ah, isso também. Desde que deseje com o coração. Eu o libertei da lâmpada. Não vai me dar nada? Oh, claro. Espacinho, cupom. 10% de desconto. Então aqui temos lacunas em branco e temos que preencher com a alternativa correta. Novamente, vamos ao mais fácil. No último quadrinho, a última lacuna em branco, o que a gente vê aqui? Que o gênio fala entregando alguma coisa ao rapaz. Ele fez uma pergunta e o gênio ele faz o quê? Uma posição imperativa. No último quadrinho que temos a lacuna, em branco, é o verbo tomar. Verbo tomar no imperativo, tome. Então, o que tiver toma, já descartamos. Vamos ao segundo mais fácil. Eu, espacinho, que você, espacinho, que eu tinha direito a um desejo. Eu esperei que você dissesse que eu tinha direito. Não, esperei. Eu esperaria. Eu ia esperar e não esperei. Também não. Esperava. Eu esperava que você fosse dizer que eu tinha direito a um desejo. Esse que, ele traz para nós o quê? Uma ideia de um verbo conjugado no subjuntivo. Aqui o fosse, se encaixa perfeito, fosse dizer. Gabarito aqui é a letra C. Aqui temos um texto, ao qual o enunciado diz que as questões de 5 a 10 são relacionadas a ele. Então eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, façam a leitura do texto, retomem o vídeo para respondermos as próximas questões. A partir de informações do texto, é correto afirmar que o furacão Katrina fez com que os americanos atingidos se protegessem do frio, como no Rio Grande do Sul. Não foi essa a comparação que o autor fez. B. A condição dos desabrigados foi agravada, dadas as novas adversidades meteorológicas do começo de maio. Esse aqui é o nosso gabarito. Chuva, frio. Então, o clima não estava colaborando
com o auxílio das pessoas que acabaram ficando desabrigadas, que tiveram alguns problemas por conta das tempestades. A chegada de uma frente fria ao sul do país deverá prolongar o período de recuperação, o qual deveria ser curto. Não é isso que o texto fala. D. Alguns dos abrigos para os desalojados foram construídos em regiões mais frias do estado do Rio Grande do Sul. Também não. E. A chuva ininterrupta exigiu das autoridades públicas medidas emergenciais equiparáveis às tomadas em Nova Orleans. Também não. Certo? 5. Gabarito letra B. 6. Duas palavras empregadas no texto com o mesmo sentido são... Aqui é um tipo de questão que, para economizar tempo, não precisa retomar o texto. Ele quer a alternativa que as duas palavras sejam sinônimas. A. Trégua e calamitosa. Trégua traz o sentido de paz, fim de alguma turbulência. Não tem aquele costume? Vamos dar uma trégua a esta briga? Então vamos parar de brigar? Esse é o sentido. Calamitosa é algo desastroso. Então, eliminar A. B. Trégua e magnitude. Já conversamos sobre trégua. Magnitude é o quê? Tem a ver com o quê? Com escala, com abrangência de algo que atinge, não é? O terremoto teve magnitude da escala 7, um exemplo. Então, eliminamos a B. Calamitosa e desastroso. Calamitoso vem de calamidade, desastroso vem de desastre. Então, a C aqui é o nosso gabarito. Isolamento e sensação não são sinônimos, sensação e situação também não. A expressão destacada em mesmo com cobertores, os espaços amplos com o pé direito alto pioram a sensação térmica, estabelece entre as ideias do trecho relação sentido de... Aqui, ele quer saber qual é o sentido desta frase. Gabarito aqui é concessão, proporção não é. O trecho não diz que conforme um avança, o outro também avança. Concessão, mesmo que você haja de uma forma benéfica, está acontecendo malefícios. Certo? Essa é a ideia. Mesmo com cobertores, o frio não é sancionado. Não é sanado. O termo correto é sanado. C, conclusão. Aqui ele não está concluindo nada, não está dando um fechamento de ideia. D, comparação. Também não, ele não está comparando cobertores com o frio. E, adição. Ele não está somando informações ou somando ideias. 8. Assinale a alternativa em que a palavra onde ou aonde foi empregada de acordo com a norma padrão. Vamos lá. Onde traz ideia de fixo. Aonde? Ideia de movimento. Ok? Se eu vou falar de algo fixo, onde é a escola? A escola não sai andando. Então, devo perguntar onde. Agora, aonde ele foi? Aqui, não traz a ideia de ele se movimentou? Ele se movimentou para algum lugar? Então, na questão assim, é aonde? Mudanças climáticas estão se tornando mais frequentes, onde a população acaba sofrendo. Aqui, frequente, vem de frequência. Então, o correto aqui, aonde? O Rio Grande do Sul é um estado conhecido pelo frio, onde também chove com frequência. Aqui a frequência é da chuva, não da mudança climática igual da A. Aqui a frequência não é sobre o Rio Grande do Sul. Aqui a frequência é da chuva. E o onde está relacionado ao Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não sai do lugar. Este é o nosso gabarito. C. Onde as pessoas vão? Aqui já elimina. Se as pessoas vão, elas estão em movimento. Aonde? Bombeiros são constantemente requisitados aonde há eventos naturais. Eventos naturais acontecem em um local. Então é onde.
O frio nos alojamentos é um problema, aonde é preciso providenciar formas de aquecimento. Preciso providenciar formas de aquecimento nos alojamentos, então é onde. 9. Assinale a alternativa em que a reescrita de trecho do texto está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Os termômetros no Rio Grande do Sul marcou. Quem marcou? Os termômetros. Então, marcaram. Eles marcaram. O frio agravaram. Quem agravou? O frio. Ele agravou. A população desabrigada confeccionou mantas com caixas de leite. Quem confeccionou? A população. Este é o nosso gabarito. O poder público deve se organizar para atender aqueles que de tudo foi desapossado. Organizar-se, aqui não há nada que exija o uso da próclise, que é o caso aqui se organizar. Então, se não temos nada exigindo a próclise, devemos usar a ênclise, organizar-se. As avarias no Rio Grande do Sul vêm sendo igualado a outro desastre. Vem com um circunflexo porque são elas as avarias. 10. Assinale a alternativa em que a palavra a em destaque pode ser substituída por a com crase, mantendo-se a norma padrão do emprego do acento indicativo de crase. Lembrando, crase, contração de a, preposição com a artigo, ou contração de preposição para com o artigo a. Eu fiz até um vídeo somente a respeito das regras da crase, vou deixar aqui no card no final do vídeo. Alternativa A. Chuvas que atingem o estado desde o final de abril e deixaram a região em situação calamitosa. Deixaram a região, não é para a região. Então aqui não segue crase. B. O frio piorou a situação dos abrigos em Porto Alegre. Piorou a situação. O frio não piorou para a situação. Mesmo com cobertores, os espaços amplos com pé direito alto pioram a sensação térmica. Aqui, de artigo, não pioram para a sensação térmica. D. Exige organização de poder público para atender a população que perdeu tudo e não tem para onde ir. Se eu faço atendimento para alguém, para a população, para atender a população. Então, gabarito aqui é a letra D. Os estragos no Rio Grande do Sul têm sido comparados a outro desastroso. Aqui já eliminamos. O A está antes de uma palavra masculina, já descarta. Aqui mais um texto. Eu vou pedir novamente para vocês pausarem o vídeo, fazerem a leitura do texto para respondermos as próximas questões. Questão 11. A partir de informações presentes no texto, é correto afirmar que, com o passar dos anos, o autor mudou o ritmo com o qual deseja viver seus dias e ganhou compreensão do máximo que consegue executar? B. Deu novo significado para a forma como as pessoas ao seu redor se comportam em situações extremas e de estresse? C. Tem tentado ser mais criterioso em suas escolhas, ainda que isso exija dele um esforço cada vez maior? D. Tem sentido o peso dos anos de maneira evidente, mas encara tal fato com mais leveza do que quando era jovem? E. Passou a dar mais ouvidos aos conselhos dos amigos, os quais valem mais do que uma consulta com um profissional. De acordo com o texto, qual que é a nossa alternativa correta? Alternativa A. Ele não fala que quando ele era jovem, não via a hora de chegar nos 20, e quando chegou aos 40, ele deseja que os próximos 40 anos passem mais devagar? Então, ele mudou o ritmo dele de forma de viver. E ele começou a compreender a vida de outra forma. 12. Assinale a alternativa em que a palavra destacada foi empregada em sentido figurado. O que é sentido figurado?
quando está fora do seu sentido literal. Um amigo meu, não um psicólogo. Psicólogo aqui, sentido literal. As mudanças chegaram bem antes do último 26 de dezembro. Mudanças aqui, sentido literal. O conceito e o sentido de paciência já não são mais os mesmos. Aqui, paciência, sentido literal. Sonhava entrar no quintal dos 20. Aqui o sonhava é realmente o fato dele, do autor, do narrador, dormir e começar a ter visões, começar a ter sonhos? Não. Aqui o sonhava, ele está com a ideia de desejo. Então, a alternativa D é o nosso gabarito. Vejo costeletas prateadas e não tenho ansiedade. Aqui, costeletas, forma literal. 13. Assinale a alternativa em que uma vírgula foi acrescentada a trecho do texto, mantendo-se a norma padrão. Alternativa A. Psicólogo norte-americano Walter Pitkin disse que ela começa aos 40. Quem disse? Foi o Walter. Não separamos sujeito do verbo. B. As mudanças chegaram bem antes do último 26 de dezembro, quando rasguei o 40º calendário da geladeira. Aqui, depois da vírgula, não é uma explicação a respeito das mudanças em 26 de dezembro? Letra B aqui é o nosso gabarito. Não perco tanto tempo e energia com o que não vale a pena. Aqui o com o que não vale a pena não justifica que a não perda de tempo. Então, aqui a vírgula incorreta. Chegam de brinde um novo ritmo de senso de urgência e a consciência de nossas limitações. Um novo ritmo não é o objeto do chegam de brinde? Não, separamos com vírgula. Que os próximos 40 venham aqui novamente. Quem vem? Os próximos 40. Não separamos, conjugador do verbo ao qual está conjugando. 14. É correto afirmar que o autor do texto, ao completar 40 anos, se tornou um. Então aqui ele quer o termo correto a respeito de uma pessoa de 40 anos. E, de acordo com o texto, qual é a outra idade que o narrador não quer chegar tão rápido? Lembra? 80. Então, centenário elimina, sexagenário elimina, centenário vem de 100, sexagenário de 60, trintenário de 30 também eliminamos. Ficamos com a B e com a D. Quarentenário ou quarentão? Quarentão é a forma informal de dizermos. Ele é um quarentão. Ele é um quarentão com muito estilo. Forma coloquial. Sendo assim, gabarito, letra B. Quarentenário, octogenário. A palavra destacada estabelece relação de sentido de posse em sempre tive pressa de viver, tendo no verso do cantor Belchior. O verso é de quem? Do Belchior? Aqui. Sentido de posse. Alternativa A. Paradoxalmente, me sinto mais paciente com coisas. Aqui não é posse. Aqui é ligação, explicação. Abraçar e sentir novas aventuras e novos sonhos, ou sonhos adiados, coisas que ninguém jamais poderá viver por nós. Aqui não traz ideia de posse. Aqui vamos colocar assim, é um termo mais popular, de pessoa no local, vamos dizer assim. Ele está dizendo que de experiências que cada um tem. Outra pessoa não pode ter a sua experiência, certo? Quando entrei no jardim da adolescência, que no jardim traz ideia de local, lugar. Agora que estou aqui diante do espelho, vejo costeletas prateadas e não tenho ansiedade alguma para morar aqui. Finalidade. 16. Assinale a alternativa em que há no trecho ideia de comparação. Lembre, comparação. Tal qual, igual a, como, tão qual, tão como. Se existirem esses termos, já marca, porque são termos de comparação. Sempre tive pressa de viver, tendo no verso do cantor Belchior, na música Coração Selvagem, um tônico. Não. Para mim, as mudanças chegaram bem antes do último 26 de dezembro.
Não. Chegam de brinde um novo ritmo de senso de urgência e a consciência de nossas limitações? Não. A quantidade cada vez importa menos do que a qualidade. Aqui, ó, ele não está fazendo uma comparação de importância da quantidade com a importância da qualidade. Menos do que. Então, o gabarito aqui é a letra D. Ao passar dos 30, tentei adiar ao máximo a rua dos 40. Também não. No trecho, agora que estou aqui, diante do espelho vejo costeletas prateadas e não tenho ansiedade alguma para morar na casa dos 80. A expressão destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido e da norma padrão por. Então, aqui no trecho, ele diz que está diante do espelho, em frente ao espelho. Ele está se vendo no reflexo do espelho. Certo? Então, aqui temos que tomar cuidado com o advérbio ou a locução adverbial e a preposição. Certo? Gabarito aqui é a letra E. Mediante o, não se encaixa. De frente com o, também não. Na frente para o, esse para está a mais. Anterior ao o, não traz ideia de uma pessoa em frente a um espelho. Em face do, sim, face a face com o espelho. Está face a face ao reflexo dele. 18. Está em conformidade com a norma padrão de regência verbal e nominal a frase: o passar dos anos garante viver a experiências únicas que muito tem a ensinar. Aqui na A, o que está de errado? O A, viver a experiências. Quem vive, vive experiências. Não precisa da preposição. Quando se é jovem, há vontade em ser adulto. Se tem vontade, vontade de ser adulto. Quem espera ter uma velhice saudável e de paz tem desejo por paciência. Quem tem desejo de paciência. Para envelhecer bem, é imperativo usufruir dos benefícios da meia-idade. Quem usufrui, usufrui de algo. Aqui a letra D está correta. E aceitar-se e tolerar os demais constituem de atitudes que revelam maturidade. Constituem de atitudes as quais revelam maturidade. Aqui temos um trecho para respondermos as duas últimas questões de língua portuguesa. Novamente, pause o vídeo, faça a leitura e retome o vídeo para resolvermos as duas últimas questões. 19. Em relação à figura excêntrica, nesse trecho da crônica, o narrador expõe a caricatura de alguém que escondia algo. B. Declara sua admiração por ela e por seus feitos. C. Relata uma história baseada no que os outros contaram. D. Denuncia atos imorais que eram contados por todos. E. Descreve fatos pontuais e os outros mais recorrentes. De acordo com o texto, nosso gabarito é a letra E. Aqui o narrador, ele descreve fatos específicos e outros um pouco mais rotineiros. Ele não expõe caricatura, ele não declara admiração, não relata a história de outros, não faz denúncia, ok? 20. Assinale a alternativa em que a expressão destacada pode ser substituída pelo que está entre colchetes, mantendo-se a norma padrão de colocação pronominal. Não me recordo se já o havia visto antes. Recordo-me. Aqui temos o não. Palavras negativas geram próclise. Então, recordo-me não se encaixa. B. Um vulto se apoiava a uma parede junto a uma porta. Temos alguma coisa aqui que exija a próclise? Não. Então, podemos sim usar a ênclise. Apoiava-se, está correto. Nunca mais o esqueceria se eu houvesse visto uma única vez. Aqui na C, a próclise ela é necessária. A ênclise ela não se encaixa bem. Por quê? Nunca mais, sentido negativo. Exige-se próclise.
Distinguia-o uma grande, bela, opulenta e bem cuidada cabeleira negra. O distinguia. Não começamos frases com pronomes oblíquos. E quando se casou, casou-se. Aqui o quando é um pronome, o qual exige próclise. Então, casou-se não se encaixaria corretamente. Muito obrigada mais uma vez, Cristina Soares, por ter enviado a prova. Agradeço a vocês também por terem assistido ao vídeo. Quem não é inscrito e quiser receber notificações de novidades, faça a inscrição. Tudo bem? Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau!